Olá, pessoal. Buenas, então. Vamos retomar aqui, né, nossa linha de raciocínio. A gente, na última aula, falou um pouquinho, né, vocês viram, na verdade, né, as aulas de revisão de anatomia, juntando um pouquinho com a parte de fisiologia, processos neuroendócrinos, né, acerca da reprodução de machos. Aparentemente, nessas primeiras duas aulas que a gente teve, eu acredito que tenha soado que a parte de reprodução de macho seja um pouquinho mais fácil, né, do que a de fêmea, os mecanismos, né, são um pouco menos complexos e eu concordo, mas agora, né, a partir de agora, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aí na questão das avaliações andrológicas, né, e aí vocês vão ver que a parte um pouquinho mais complexa do macho talvez esteja aqui. Mais uma vez, eu gostaria que vocês anotassem as dúvidas de vocês, né, e me encaminhassem, né? Tem várias pessoas que conversam comigo no WhatsApp, que me perguntam à medida que vai assistindo a aula. Eu reforço que eu estou sempre à disposição de vocês, né? Às vezes a gente demora a responder por alguma intercorrência familiar, né, ou a rotina da própria casa, mas eu estou à disposição de vocês, tá certo, pessoal? Enfim, então na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho a respeito do exame, né? Na verdade, a gente vai falar de andrologia, né? Andrologia é a ciência que estuda todo o sistema geniturinário do macho, né? E aí a gente tem uma série de exames, né? Para que a gente consiga estudar aí a parte fisiológica do macho, né? Reprodutiva. E também algumas biotecnologias que a gente pode utilizar para acessar, né, algumas características relacionadas à qualidade do espermatozoide, enfim, e que tudo isso, no final das contas, vai nos dizer, em termos de fertilidade, né, o quanto que esse macho ele está apto a ser um reprodutor, né, independente de qual espécie ele seja. Então, vamos prosseguir aqui. Sempre quando a gente fala de exame, né, ginecológico, andrológico, a gente tem que lembrar que dentro da medicina veterinária a gente tem uma série de espécies, né? Então, são várias espécies que são abraçadas por essa ciência tão importante que é a nossa. Então, vai existir sempre, pessoal, algumas variações, sempre que a gente for falar de exame andrológico, tá? No final, eu quero deixar com vocês, em forma de arquivo, que na verdade era o modelo que a gente usaria nas nossas aulas práticas, mas já quero que vocês guardem, né? Para se familiarizarem para o momento em que a gente puder ter uma aula prática, um roteiro, né, de avaliação andrológica, de exame andrológico, para que vocês entendam o que de fato é importante, né, dentro dessa avaliação. E a avaliação em si, os itens, né, que devem ser avaliados independem da espécie, né? Vai ser a mesma coisa. O que a gente vai encontrar variação vai ser nos valores observados, né? Que varia de espécie para outra, de uma espécie para outra, como a gente já falou, de outras características aí dentro da reprodução, né? E já inclusive especificamos as diferenças entre as diferentes espécies. Mas enfim, né? Qual que é a importância? Por que é tão importante a gente estudar essa ciência? Por que é tão importante a gente se especializar nisso? Então, eu conheço, né, tenho amigos veterinários que são especialistas em andrologia. E digo mais, tem amigos que são especialistas em andrologia equina, né? Então, hoje, né, graças a toda a evolução, tanto do mercado, né, de produtos veterinários, seja produtos de entretenimento, né, ou seja a questão da alimentação, né, que é um dos pontos mais fortes que a gente tem aí dentro da cadeia produtiva, que o veterinário atua como um solucionador, né, de problemas, é, chegou, né, a modernidade chegou, enfim. Eu me lembro de quando eu iniciei o curso de veterinária, o meu avô, ele trabalhava em uma propriedade no interior do Mato Grosso do Sul, já há muitos anos, né? E nas férias, sempre que a gente tinha uns dias, uns feriados prolongados, a gente ia visitá-lo. E eu chegava lá, né, já cursando veterinária, e tinha uma resistência, assim, ele nem me perguntava o que eu tinha aprendido, e eu querendo, às vezes, dar uns pitacos errados, né, que a gente
quando começa a enxergar as coisas que não estão tão certas, a gente já quer tentar solucionar, né? E aquilo parecia tão distante para mim, eu pensava, meu Deus, meu avô ou as pessoas aqui nessa propriedade nunca vão admitir o uso de determinadas tecnologias, né? E isso foi há 11 anos atrás, e até que nem estamos tão ruins assim. Hoje em dia a gente consegue trabalhar aí com bastante segurança técnica, né? Haja vista que a aceitação de muitos itens modernos, né, foi muito boa. Eu acho que foi feita uma transição aí, né, entre proprietários, muito provavelmente, das maiores fazendas, e isso contribuiu muito, né? Mudou o perfil do dono de fazenda, mudou o perfil do criador de cavalo, né? Então as coisas melhoraram um pouco para a gente. Mas enfim, por que é tão importante? Né? E por que algumas pessoas se especializam nisso, né? Sempre que a gente fala em venda, em compra e venda de animal, por exemplo, a gente precisa certificar, dentre outras coisas, né? Principalmente em se tratando de macho, a habilidade ou a eficiência reprodutiva que aquele animal vai ter, né? Eu preciso, na verdade, eu preciso pelo menos dar uma estimativa para o comprador de como aquele animal que eu estou vendendo vai se comportar no momento em que for preciso é, iniciar a sua vida reprodutiva, tá? Então, eu preciso emitir um laudo, né? Eu preciso fazer uma avaliação que me permita emitir um laudo que assegure a fertilidade desse animal, pessoal. Além disso, eu preciso entender de andrologia para que eu consiga traçar diagnósticos de inúmeras enfermidades, né? Que podem acometer aí sistema geniturinário. Além do diagnóstico daquelas chamadas patologias congênitas, que são extremamente importantes, que a gente já comentou, né? Aquelas que são que têm alta herdabilidade, né? Que são hereditárias e que podem ser transmitidas de um descendente a outro. A gente vai falar de patologia na aula da próxima semana, eu não quero entrar nisso agora até para não confundir vocês, mas a gente vai conhecer algumas delas. Além de tudo isso, se eu não quero vender um animal, mas eu tenho na minha propriedade alguns reprodutores, né, de qualquer espécie, e eu faço um trabalho de estação de monta, né, de qualquer espécie, né, vamos falar de uma forma imparcial. Eu preciso conhecer qual é o perfil dos meus reprodutores. Eu preciso saber se todos eles estão aptos, né, a entrar numa estação reprodutiva, por exemplo. Porque, às vezes, pessoal, eu acredito, sem fazer um exame, que os meus reprodutores, os reprodutores da fazenda que eu administro ou da fazenda que eu presto consultoria, eles estão aptos e aí eu tenho baixos índices reprodutivos e às vezes eu acabo imputando aqueles índices a outros fatores dentro da fazenda. Ah, é porque tá magro. Ah, é porque o manejo tá ruim. Ah, vamos construir uma baia melhor para esses cavalos, né? Eles precisam ficar na baia, são cavalos um pouco mais apurados geneticamente, né? Vamos começar a tratar eles diferente, quando na verdade o problema está no garanhão, ou no touro, ou no carneiro, né? Ou no bode, enfim, eu preciso focar ou no porco, né? Então eu preciso, antes de iniciar sempre uma estação reprodutiva, avaliar para ver se aquele meu macho ou os reprodutores da minha propriedade, eles estão aptos a iniciarem esse processo, né? Estão aptos a fecundar. E eu preciso, assim, não só garantir que eles estão aptos, mas eu preciso entender qual que é o nível de fertilidade que eles têm, né, em comparação com outros. Então, isso a gente tem que sempre fazer, certo, pessoal? Por isso é de extrema importância a gente. Então, por isso que é tão importante a gente estudar andrologia, viu, gente? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, né? O que é fertilidade? Né? O que me diz sobre a fertilidade de um determinado animal? O que determina que aquele animal vai ter mais ou menos fertilidade? É um conjunto de N fatores, né? Mas os que são possíveis da gente avaliar falando dentro de um exame andrológico, né? E mais relacionados a características de um reprodutor, né? A gente vai falar de capacidade de monta, né? De cópula, de estar realizando a cópula em si e a ejaculação, né? Que é esse primeiro item que a gente tem aqui, né?
Com relação à libido, o que é libido, pessoal? É o interesse sexual, né? É a atração que o macho tem de ter pela fêmea para que isso ocorra. Então, é preciso o conjunto entre esses dois fatores e, além disso, a capacidade, que isso está mais relacionado às características do espermatozoide, né, do ejaculado como um todo, a capacidade daquele animal em gerar concepção, em propiciar concepção, né? Então, esses três fatores aí, quando a gente junta e à medida que eles são mais ou menos elevados, é que a gente determina aí uma maior ou menor fertilidade. Certo, pessoal? Então, entendam por definição que fertilidade é a capacidade de um reprodutor em ter interesse sexual por uma fêmea, né? Realizar a monta, a cópula e a ejaculação, e bem como produzir células espermáticas aptas a realizarem a fecundação e, com isso, possibilitarem a concepção. Então, altas taxas de concepção, touros que remetem a altas taxas de concepção, são touros conhecidos como touros de alta fertilidade, tá, pessoal? É importante a gente também já apontar nesse momento da aula, que a gente vai ver isso mais adiante quando a gente falar de biotecnologia, no finzinho do nosso semestre, mas fertilidade, né, não define por si só um touro bom, né? Então, ele precisa ter fertilidade, mas ele precisa ter boas características herdáveis, né? Então, além de ser fértil, ele tem que ter características positivas para ser herdadas, né? Porque é importante que a fêmea ou o macho que seja filho, descendente desse reprodutor, tenham boas habilidades para poder imputar aí lucratividade no sistema de produção, né? Independente da espécie que a gente está falando agora, tá bom, gente? Vamos dar prosseguimento aqui. Então, altos índices de fertilidade, eles vão determinar maior lucratividade no sistema, que foi o que a gente falou, mais rentabilidade do produtor para o criador. Ainda falando sobre fertilidade, né, no que diz respeito ao reprodutor. Antes da gente pensar em qualidade espermática e tudo mais, primeira coisa, um bom reprodutor, ele não pode estar doente, né? Ele tem que estar livre de enfermidades. E isso é de extrema importância. Quanto à libido, né? A gente já falou lá atrás. Não adianta eu ter um reprodutor com características genéticas extremamente apuradas, um reprodutor selecionado, né? E esse reprodutor ele não tem interesse sexual pela fêmea, ele não tem libido, né? Ele não procura pela fêmea, né? Não é importante para a gente. E por que não é interessante? Desculpa, não é interessante para a gente. Mesmo, aí vocês vão me perguntar, professora, mas mesmo que a gente trabalhe numa central, né? O touro não tem libido, mas ele tem boas características reprodutivas, isso é ruim? Olha, pessoal, a libido é uma das características que me diz sobre características reprodutivas mesmo, né, do indivíduo. Então, a ausência de libido remete aí, nos fala sobre, por exemplo, um desbalanço hormonal que pode estar ocorrendo com aquele indivíduo, né? Falha na produção de testosterona, e não necessariamente isso pode estar condicionado apenas àquele indivíduo, né? Quando a gente reproduz um animal que tem ausência de libido, a gente pode estar comprometendo a habilidade dos seus descendentes, né? A gente pode estar transferindo essa característica aí para outras gerações, né? E isso pode ser ruim. Além disso, tem que ter capacidade física, né? E aí, por último, a gente pensa lá na qualidade do sêmen, que é a última coisa que a gente estuda dentro de uma avaliação de um exame andrológico. E aí, pessoal, tendo todas essas características avaliadas, a gente consegue dar, então, ao produtor, ao nosso cliente, né, uma estimativa da fertilidade em potencial daquele indivíduo. O seu reprodutor é bom ou não é? É fértil ou não é? Eu preciso ter a lista disso aqui, ó, essa lista aqui, desculpe, respondida, né, para eu definir qual que seria a fertilidade potencial ali que eu estou avaliando. E o que eu avalio especificamente, né? A saúde geral, a saúde hereditária, então vamos pensar, quem é o pai desse indivíduo? Quem é o filho? Ou, quem é a mãe, desculpe. A saúde genital, então restrito ali, né, ao órgão genital. Potência coiunde e potência generande. A gente vai falar disso agora. A impotência coiunde
ela está relacionada com uma falta de capacidade, né, do indivíduo, do reprodutor, em realizar o coito, né? Podendo ele ser, então, impossível ou difícil. Porém, se a gente colher sêmen desse indivíduo, né, que apresenta a impotência coiunde, né, nas suas mais variadas manifestações que estão aqui abaixo, ele é fértil. Se a gente avaliar a qualidade espermática, né, a viabilidade espermática daquele garanhão, né, ou, enfim, qualquer outra espécie, a gente vai notar que ele tem capacidade de, de fecundação, né, no sêmen. Ele só não tem habilidade para o coito, né, é impossível ou difícil. E aí, então, quais são as principais causas, né, da impotência do tipo coiunde? Essas que eu descrevi aqui para vocês. A gente vai abordar doenças, como eu falei já na próxima aula, então não vou aprofundar nelas, né? Mas só para vocês saberem. Então, ausência ou insuficiência de libido, frigidez, né? Que é uma característica que eu não quero reproduzir. Anormalidade de comportamento de monta, né? Às vezes o indivíduo tem algum problema que está fazendo com que ele não consiga finalizar a monta, né? Algum problema no próprio prepúcio, né? Alguma doença, ou às vezes alguma falha hormonal, né? Falha de comunicação hormonal, então ele não está conseguindo isso. Não é nem que falta a libido por ausência de testosterona, por exemplo, né? Mas está acontecendo alguma coisinha a nível ali de hipotálamo e o indivíduo não consegue proceder a monta o coito. Ausência ou insuficiência de ereção, o indivíduo tem interesse sexual, só que no momento da cópula ele não consegue promover ereção. Isso pode ser por diversas patologias, tanto locais, né, quanto também nervosas, né? Então, às vezes algum comprometimento do músculo ali eretor que a gente viu na anatomia, né? Então, fatores relacionados à produção de hormônios também, né? E sensibilidade de receptores nervosos, né? Que promovem a contração, né? Desse músculo. Então, transtornos de ejaculação, né? Às vezes o indivíduo ejacula antes de proceder ao coito, né? Isso pode acontecer. A ausência de ejaculação, né? O indivíduo não consegue ejacular, isso pode ter também N fontes, né? Problemas do sistema locomotor, né? Se o indivíduo tem dificuldade de caminhar, né? Tem sintomas de claudicação, né? Se tem algum problema de aprumo, ele vai ter dificuldade em realizar a monta, né? Entra dentro da impotência que a gente fala, chama de coiunde. Prepúcio externo e interno muito volumoso, né? Inflamações da mucosa peniana, prepucial, as chamadas balanopostites, né? A balanopostite catarral aqui. Aderências, ferimentos, formação de abscesso na mucosa do prepúcio, o animal não consegue expor o pênis, né, por conta dessa lesão, né, postite adesiva, que é um exemplo. Neoplasia de prepúcio, que também possibilita a exposição do pênis. Prolapso de prepúcio, né, a gente vai ver isso também na aula de patologia, vocês vão ver como é que funciona. Pênis e glande, né, com algum tipo de malformação, patologia, ou fístulas naquela região, né, que pode inclusive estar relacionada aí com fatores parasitários, certo, pessoal? Tudo isso daqui também pode ter relação com o ambiente, o estresse, né, do ambiente, inclusive fator estressante relacionado ao calor, né, estresse térmico, né? Então, determinadas raças, né, sendo conduzidas, sendo criadas em ambientes não apropriados, né, sem o devido apoio aí, né, para conforto térmico, elas vão ter dificuldade em realizar a monta, né, e entram então nesse quadro de impotência coiunde que não necessariamente está relacionado com fatores intrínsecos ao animal, né? Muitas vezes é por realmente um estresse que acaba liberando alguns hormônios, o cortisol, que faz a inibição aí do ciclo neuroendócrino normal para que ocorra a cópula, a monta, né, a ejaculação em machos, certo, pessoal? E agora, falando de impotência generande, né? Na verdade, ela é o inverso. O animal ele tem habilidade de monta, de cópula, né? Ele monta na fêmea, ele tem interesse, ele tem libido, entretanto, ele não gera prole, né? Ele tem, olha lá, ele faz a cobrição, completa todas as fases, só que não emprenha, né? Então, já é um fator aí de impotência que está relacionado com qualidade espermática, né? E aí a gente cita aqui algumas situações, né, em que a gente enquadra um reprodutor
dentro de um quadro de impotência generante, que quais são, né? A aspermia, né, que no coito libera-se um ejaculado, só que naquele ejaculado não existe esperma, né, e isso pode ser em consequência de alterações patológicas, né, dos órgãos reprodutores, ou inclusive perturbações do sistema nervoso central, né? A azoospermia, em que não há espermatozoides no líquido seminal, né, devido à maior produção ou absorção desses. Oligospermia, né, quando a gente observa poucos espermatozoides no líquido seminal, né, então, uma concentração menor daquilo que é recomendado para a espécie. Necrospermia, né, quando eles estão inicialmente mortos ou morrem assim que a gente colhe o ejaculado, né, o que não é comum de se acontecer. Muitas vezes isso ocorre em função de processos inflamatórios que estão instalados ali, né? Então, a gente tem que confirmar isso daqui por meio de coloração vital, né? Algumas colorações que me mostram quem são as células vivas dentro do ejaculado. O diagnóstico, então, desse tipo de patologia aqui, assim como da azoospermia, né, onde a ausência de espermatozoide no líquido seminal, e da oligospermia, onde tem poucos, é confirmado depois que a gente faz vários examezinhos, né, provenientes de diversas técnicas de coletas. Então, a gente normalmente vai testar esses animais por vezes consecutivas, variar nas técnicas, né, para a gente confirmar se de fato é isso que está gerando aí o quadro de impotência generante daquele reprodutor. Bom, e quando pessoal, né, que eu realizo, né? Eu já falei o motivo do porquê, né? A gente realizar a avaliação andrológica, mas quando? Normalmente as propriedades têm períodos pré-estabelecidos, né? Vamos falar de equinos, que eu sei que vocês gostam muito. Nas propriedades normalmente que criam, né, equinos, existe um período mais adequado, né, mais propício para que seja feita a reprodução. Existe um período de estação de monta, né? Normalmente isso está relacionado também, né, com a questão da disponibilidade de luz, né? A gente viu que a égua tem ciclicidade nos dias mais longos do ano, né? Época de primavera, verão, né? Então, normalmente, antes que se inicie esse período e as fêmeas entrem em cio, né? Mesmo que seja feito monta natural, inseminação artificial, independente da tecnologia, do tipo de manejo que é utilizado na propriedade, a gente tem que fechar os machos, os garanhões, né, ou os reprodutores, e fazer uma avaliação neles, e inclusive adequar qual seria o melhor macho para determinada fêmea dentro da propriedade, né, falando em criações maiores aí, né, falando em aras mesmo. Para emitir um laudo para comercialização, sempre que eu for fazer venda de um animal, né, já em idade reprodutiva, eu preciso emitir um laudo andrológico daquele indivíduo, né? Professora, e se não tá? Normalmente tem que acompanhar um laudo reprodutivo um laudo andrológico dos seus progenitores, né? No caso do pai. Então é importante que a gente se assegure, né, desses exames. Quando eu tenho suspeita de infertilidade, bom, tem uma égua na propriedade, já entrou em puberdade, né? Não fiz nenhum tipo de avaliação, mas em função da idade e do peso, o peão, né? Ele sempre fala pra gente, né? Olha, aquela égua lá, ela já tá boa de emprenhar, né? Aquela égua lá já pode colocar com um cavalo, com um garanhão. E aí a gente tem um garanhão na propriedade que a gente acredita que esteja 100% nos conformes, e aí a gente coloca aquela égua com garanhão e a égua não emprenha. Uai, algum problema tem, né? A gente viu a respeito da fêmea. Vale a gente avaliar a fêmea? Claro que vale, é importante. Mas vale também a gente avaliar o macho. Tenho suspeita de infertilidade dentro de uma fazenda, pessoal? Vamos recolher reprodutores, né? Mas só trabalha com inseminação, professora. Ótimo, vamos recolher uma amostra de cada paleta que foi utilizado para a gente avaliar para saber se é dali o problema. Ou o problema também pode ser da fêmea. Vamos avaliar as fêmeas em questão, né? Vamos avaliar historicamente, não é só fazer um exame ginecológico, né, pessoal? Então, até vi essa história dessas lives nesses nossos tempos atuais, né? Tá fazendo um bem danado pra gente, porque acaba que muita gente que pensa simples, né? Que pensa prático, né? Que pensa como tem que pensar, né? Como que eu consigo aplicar uma ideia, né? Aquilo que a gente falou na aula anterior, que eu falei no início da aula anterior com vocês. Eu vou sempre estar voltando com esses insights.
com essas pegadas que eu acho importante a gente saber. Mas quando a gente tem problema reprodutivo numa fazenda, pessoal, não é simplesmente olhar para a fazenda e falar: olha, me traz aqui os machos. Ah, me veja de onde que foi que foram compradas as amostras de sêmen que foram utilizadas aqui. Ah, me fechem as fêmeas lá que não me emprenharam, que eu quero palpar elas, né? Não necessariamente está relacionado com isso. Né? Às vezes a gente tem ali animais que estão aptos, né? Que têm qualidade seminal positiva, né? Que a gente, dentro da avaliação do sêmen, a gente qualifica aquele animal como apto, né? A ser um reprodutor. Contudo, ele é criado num ambiente que, por exemplo, não permite que ele realize monta, né? É um ambiente, por exemplo, de extremo estresse, né? Tem competição com outros garanhões, a área às vezes muito pequena, o garanhão não consegue se exercitar, isso falando de cavalo, né? Cada hora eu vou falar de uma espécie aleatória. E eu quero que vocês depois juntem as perguntas aí que vocês têm, justamente porque a gente sempre vai estar divagando entre uma espécie e outra, tá, pessoal? Eu quero que vocês anotem aí, para caso vocês queiram saber especificamente de alguma outra que eu não tenha comentado aqui. Mas enfim, aí eu olho para aquele animal e penso, será que é só esse o problema? Né? O que a gente às vezes nota? Que ele tem, por exemplo, uma fêmea no piquete vizinho, né? E aí ele fica extremamente estressado porque ele não tem acesso àquela fêmea e aí ele perde peso. Aí eu falo, pô, tô perdendo peso porque ele tá com fome. Não, ele tem capim, mas ele tá tão estressado que ele fica se movimentando tanto no piquete em função da fêmea que está no cio, no piquete vizinho, que ele não come, né? Então, assim, o diagnóstico, quando a gente fala de suspeita de infertilidade ou de qualquer patologia dentro de uma propriedade, a gente não pode ser restrito, a gente não pode ser cabeça fechada, a gente tem que abrir a mente, a gente tem que olhar para tudo, né? Então, estou suspeitando que naquela propriedade o problema é o touro. Ótimo, vamos olhar para esse touro, eu quero ir lá na fazenda, vamos lá? Vamos ver aonde ele fica, né? Como que é o lugar que ele fica, dá possibilidades para ele apresentar aí o seu potencial genótipo, né? Dá possibilidade de ele mostrar para mim que ele é um bom reprodutor, né? Então, aí como é que está o sistema locomotor dele, né? Tem sido avaliado, né? Tem sido feito casco nesse animal, tem sido praticada alguma conduta clínica para garantir saúde geral, né? Para que aquele animal consiga, por exemplo, montar, ejacular, emprenhar as vacas que eu tenho na propriedade. Então, além disso tudo, a gente vai olhar também para questões específicas, né? Então, vamos olhar o prepúcio. Como que tá, né? Tem algum tipo de patologia associada ali ao prepúcio, próximo do pênis, né? Aos testículos, enfim, a gente precisa olhar tudo isso e aí tudo isso está incluso no exame andrológico. Quando eu, mais uma vez lembrando, é sempre bom a gente recordar a viver e ensinar, né? Sempre bom recordar, né? Mas as primeiras vezes que eu fiz estágio nas fazendas, né, com reprodução, era tudo muito automático, uma coisa muito, nem sei, engessada, né? Então você chegava lá, você tinha uma folha na mão, né? Nessa folha tinha lá um roteiro que você tinha que seguir, tá? E aí o roteiro era mais ou menos esse aqui, exame clínico. Então eu vou fazer uma anamnese, né? Pergunto lá pro proprietário, né? Às vezes nem pergunta essa parte, na maioria das vezes no exame andrológico ela fica em branco mesmo. Aí dou lá um score de condição corporal para aquele indivíduo, meço a temperatura, faço frequência cardíaca e respiratória, olhe lá um TPC, tá? Avalio o tamanho de testículo esquerdo, direito, faço a avaliação da circunferência escrotal, né? Colho o sêmen. No sêmen eu faço aquelas avaliações de praxe que a gente já vai comentar agorinha. E, então tá, tchau. Então é isso, ó. O touro é isso e não está apto. Às vezes é um puta de um touro, com perdão da palavra, mas não consigo entender o porquê daquele touro às vezes não estar apto, né? E aí acabava que a gente se restringia assim, chegava lá, já parava o carro, né, lateral ao curral ali de avaliação. Normalmente os animais já estavam fechados, né? Alguém já tinha feito o serviço de buscá-los e a gente sentava e avaliava aqueles animais. Sentava não, né? A gente avaliava aqueles animais todos, emitia o laudo e, olha, esses touros aqui o senhor não pode usar nessa estação porque eles não estão aptos. E a gente não olhava para o problema principal dentro da propriedade. Então,
não era possível ajudar, né? Eu pensava nisso naquela época, eu falava, gente, estava aprendendo, né? Tá meio errado isso, né? Porque como é que eu faço um proprietário que mal tem, às vezes, a condição de pagar a diária do veterinário para vir aqui, descartar 30% dos touros da propriedade dele, 20, 15% que seja? Eu preciso entender o que está causando isso, né? Porque às vezes é um problema que eu preciso solucionar para ele não ter que fazer o descarte desses animais, né? Não tendo solução, ótimo, a recomendação é o descarte e pronto. Mas assim, a gente precisa trabalhar sempre, pessoal, gravem isso. Olha, saí bem fora aqui do nosso tópico aqui, mas assim, gravem sempre essa informação. Sempre que a gente vai fazer uma avaliação em um animal, em um indivíduo, em um rebanho, em um lote de animal, em uma propriedade inteira, a gente tem que olhar o macro, pessoal, sempre o macro. E acreditem, o arroz com feijão é o gargalo, é onde falta. Aliás, é o que falta, muitas vezes, né? Às vezes o cara tem lá um curral de manejo anti-estresse, né? Trabalha com equipamento de ponta, você chega lá na propriedade, ele tem raio-x disponível, ele tem raio-x nem digo, mas um ultrassom ele vai ter para você trabalhar, né? Tem funcionário ali sobrando muitas vezes, um cara que segura um rabo, um que segura a guilhotina, o outro cara que coloca gado na seringa, o outro que vem buscar no lote ao mesmo tempo, tem lá 4, 5 peões trabalhando e, e aí você de repente resolve que você vai querer devolver o gado no lote com com os campeiros, né? Aí você monta num cavalo e chega no lote do cara e percebe que ele não tem, por exemplo, como rotina, uma análise de solo, uma correção do solo. Então ele tem cupim, né? Tem solo ali degradado praticamente, grandes áreas sem forragem, né? Então, assim, esse tipo de coisa é muito importante e é o que vai fazer o diferencial do veterinário que quer trabalhar com produção animal, tá? Independente, se a gente falou agora de bovino, mas poderia ser equino do mesmo modo, tá, gente? Gravem sempre essa informação. Para a gente conseguir se diferenciar, a gente tem que olhar o macro. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Nossa, professora, mas a minha especialidade é reprodução, eu faço reprodução. Não, nunca façam um cartãozinho dizendo que vocês fazem reprodução, né? Façam um cartãozinho dizendo que vocês são consultores veterinários, né? E que trabalham com uma determinada espécie. Isso eu admito. Mas não desejo receber um cartão de um ex-aluno meu dizendo que é um consultor de um assunto técnico específico para uma fazenda. Porque, na verdade, ele tem que ser bom, ele tem que ser um pouquinho de cada coisa, uma soma, para conseguir fazer o diferencial naquela propriedade. Então, suspeitei de infertilidade? Preciso fazer um exame andrológico amplo, tá, gente? Tenho baixos índices reprodutivos? A mesma coisa. Pô, taxa de prenhez na minha fazenda, eu vejo que é na do meu vizinho. A taxa de prenhez final dele está 90, 95%. Aqui em casa está 70%. Tem alguma coisa errada. Trabalho com inseminação artificial, mas faço repasse com touro. Vamos olhar para os meus touros? Vamos fazer um exame andrológico neles. Já devia ter sido feito, né? Mas antes tarde do que nunca. Fêmea que fica muito tempo sem prenhar. Bom, tem uma propriedade leiteira, não trabalho com inseminação artificial, um exemplo. Tenho touros, né? Aquela fêmea, aquela vaca ali, boa pra caramba, toda a vida emprenhou, não passa um ano sem me dar um bezerro, não fica sem dar leite, né? 60 dias ali de período seco já tá de novo parindo. E agora ela não está emprenhando. Deve estar acontecendo alguma coisa com o meu touro. Bora fazer um exame andrológico nele. E quando eu percebo que tem ausência de libido, tô vendo que tem vaca em cio, tem vaca montando em cima de vaca, por exemplo, né? Ovelha montando em cima de ovelha e o meu reprodutor tá lá, aquela coisa linda, né? Assistindo um joguinho ali e sem fazer nada, sem trabalhar. Vamos testar esse animal, vamos ver como é que é a situação dele. Bom, agora, gente, com relação às etapas, volta naquele demonstrativo que eu fiz para vocês lá, né? Então, quando a gente inicia um exame andrológico, normalmente, falando em um animal individualmente, um cavalo, por exemplo, você vai atender, você tem lá um certificado, uma planilhazinha, que é a que eu vou mandar para vocês em forma de arquivo, tá? Para vocês terem como modelo, para usarem na vida pós-formados. E aí vocês vão pedir, né, o que está ocorrendo, né? O senhor resolveu fazer esse exame andrológico por quê? Ah, porque quero começar a estação de monta. Ótimo, vamos lá, tá? Faço o exame clínico geral, que falei para vocês, o que a gente vai pedir, né?
Score de condição corporal, temperatura, né, frequência cardíaca e respiratória, TPC, né, para a gente ver se aquele animal tem um bom estado clínico geral. Isso é conduta em qualquer tipo de avaliação, conduta clínica mínima, né? Exame do sêmen, né? Depois que eu proceder algumas análises externas clínicas, eu vou fazer a coleta do sêmen para avaliar. Posso também fazer avaliação do comportamento, avaliação comportamental, né? Para isso eu tenho que ter uma estrutura um pouco melhor, preciso ter fêmea em cio, né? Enfim, para fazer esse tipo de avaliação. Se eu não tenho, não tem problema, tá? Se eu não tenho estrutura, se eu não tenho uma fêmea no cio para fazer aquela avaliação local, eu faço uma investigação com o próprio proprietário, né? Pergunta, entrevista aqui, ele vai saber me responder, né? Pelo menos nos últimos dias, enfim. E exames complementares, né? Eu posso solicitar exames complementares em caso de suspeita de alguma patologia. A gente vai falar bastante específico disso quando a gente falar de cada patologia que a gente suspeitar, tá bom? Mas, enfim, o que são as exigências mínimas, né? O que eu preciso? Identificar, isso é primordial, né? Não adianta eu pegar lá num lote e fazer uma avaliação aleatória sem marcar quem que é quem e falar, olha, nesse lote deu tantos por cento de fertilidade nos touros. Tá errado. Eu preciso contar com cada um daqueles indivíduos individualmente. Né? Num rebanho, por exemplo, pensando em bovinos, um touro ele precisa servir 30 vacas. Né? E se eu faço uma média da fertilidade de 10 touros, eu vou ter provavelmente aí, considerando que tenha um touro inapto, 30 vacas que vão ficar sem cobertura. É errado? Muito. Então eu preciso identificar justamente para eu eliminar ou não contar com aquele animal que não está apto a se reproduzir. Certo? Então, faço toda a anamnese, o exame clínico geral, o exame clínico especial, né, que engloba a avaliação dos órgãos genitais externos e internos. Posso avaliar a libido, como eu disse lá atrás, né? Se eu tiver essa possibilidade ou não, nesse caso, eu faço uma entrevista com o proprietário. Exame do sêmen e exame para algumas doenças venéreas em caso de suspeitas, né? Ou ainda, por exemplo, se eu for fazer venda de animal, né? Brucelose, por exemplo, tem que estar com o teste em dia, senão eu não consigo vender, tá certo? Dando sequência, depois que eu realizo o exame, esse macho, né, esse reprodutor, pode receber de três uma avaliação. Né? Então, ele pode ser um reprodutor com potencial reprodutivo satisfatório, insatisfatório ou questionável. Certo? Quanto ao exame clínico geral, pessoal, o que a gente tem que olhar, né, naquele animal? A arcada dentária, se há presença de hérnias umbilicais, aprumos, né, articulações e cascos. Então, primeira coisa, né, a gente faz aquele exame clínico geral, né, afere temperatura. A maioria das pessoas não costumam, dos técnicos, não costumam fazer isso. Muitas vezes na rotina de trabalho no campo acaba ficando impossibilitada até por ausência de mão de obra, mas é importante sim a gente fazer, né? Se vocês puderem fazer, sempre que puderem, faça na vida profissional de vocês, né? A avaliação da arcada dentária, que nada mais é do que fator importante para tirar, né, de possibilidade de reprodução aqueles animais que são prognatas, né, ou que tem alguma má formação, né, dentária. Por que a gente precisa tirar esses animais? Potencialmente eles têm, potencialmente não, cientificamente eles têm uma dificuldade maior de ingestão alimentar, né, e isso compromete o desenvolvimento pós, né, nascimento, né, porque vai ganhar pouco peso, isso não é importante não é legal dentro de um sistema de produção. Hérnias umbilicais. As hérnias são falhas nas aberturas, né, de alguns canais, né, no fechamento, desculpa, de alguns canais. E também não é bacana a gente reproduzir esse tipo de animal, né? Esses animais podem condicionar, né, essas malformações aí para os seus descendentes. Com relação a prumos, articulações e cascos, em primeira instância é importante avaliar pensando aí num animal que vai realizar monta natural, independente da sua espécie. Né? Um suíno que tem problema grave de aprumo não vai conseguir cobrir as porcas que ele precisa. Né? Então, problema de articulação e casco do mesmo modo. Né? Normalmente, o esquema que é feito, né, de rotina, um ovino, caprinocultura, principalmente, é o casqueamento
na sequência, a avaliação andrológica, antecedendo aí o início da estação de monta com esses animais. Para bovinos também, pessoal. Então, e para equinos do mesmo modo. Então, pessoal, aqui só a título de curiosidade, né? Essas informações estão disponíveis num artigo publicado lá no blog da Univita, né? Que eu acho super bacana, tem várias coisas legais, informações de primeira, de qualidade, para quem quiser estudar mais. Né? Alguns achados de exame clínico que fazem com que alguns garanhões sejam descartados no exame andrológico. Presença de cegueira, também não quero transmitir isso, como que um cavalo de esporte, né? Vai apresentar cegueira. Prognatismo, a gente vai ver uma foto daqui um pouquinho. Pescoço invertido, vocês já devem ter visto isso na clínica. Lordose, né? Aquele cavalo com dorso selado demais, né? E desvio de aprumos, né? Esse fator, né, justamente relacionado aos aprumos, como a gente falou ali no slide anterior, interferem diretamente na capacidade de monta daquele indivíduo. Então aqui, turma, só para ficar ilustrado mesmo, né? Eu peguei uma foto de ovinos, mas poderia ser de qualquer outra espécie, era o que eu tinha mais fácil. Mas a gente vê aqui um carneiro, né, com uma prognatia bastante bem leve, né, mas ele é um prognata. E aqui essa ovelha com uma micrognatia, que a gente chama, né, que é quando a mandíbula inferior aqui, ela fica, ela se forma de um tamanho muito inferior ao que deveria, né? Então, esse tipo de característica aqui não é desejável, né, para reprodutores. Não é legal a gente reproduzir animais dessa forma. Aqui, de novo, né, só para ilustrar uma prognatia um pouco mais avançada aqui, né, mostrando a parte interna aqui nessa fotografia. Mas, bom, e é muito comum, né, como a gente viu lá atrás em caprinos, ovinos e equinos, né, esse tipo de malformação, também podendo ser observado em bovinos. Né, defeito de aprumos, isso aqui, ó, vocês já viram isso aqui, né, na vida de vocês? Então, existem umas nomenclaturas, né, formas da gente avaliar esse tipo de malformação de aprumo. Então, isso é o que seria um aprumo normal. Vocês imaginem traçar uma linha pontilhada, né, sobre o membro, né, e ela tem que acompanhar todo o membro ali da região da anca, né, no meio da anca até o membro, né, e ela tem que ficar retinha, né. Agora, nesse caso aqui, ó, esse animal tem os jarretes abertos, né, então isso é uma má conformação de aprumo. Jarretes cambaios, né, aberto de trás e o fechado de trás, né, então aqui é fechado. Enfim, e aí com uma vista de frente, né, então isso é regular, certo? Esse é um animal com aprumos de membro anterior aberto, fechado, joelhos esquerdos, né? Lá a gente pode ver que esse membro aqui, né, tem uma angulação incorreta, e os cambaios, certo, pessoal? Então, isso é muito importante a gente saber diagnosticar e eliminar, tá? Do rebanho. E ao exame clínico especial, vamos começar falando da avaliação dos testículos, né? Então, eu preciso avaliar o tamanho individual do testículo, né? De cada um dos testículos, bem como a circunferência escrotal. Então, a circunferência escrotal, a gente vai ver na próxima foto ali, mas ela envolve os dois testículos aqui. Normalmente a gente faz medial aqui, né? No ponto médio aqui dos testículos. A simetria, né? Quando a gente encontra um testículo menor do que o outro, isso pode estar indicando alguma patologia relacionada a apenas um dos órgãos, né? A consistência, né? Então, avaliar se não tem nenhum tipo de edema, inflamação, processo inflamatório, né? A pressão dos dedos, né? Mobilidade, se esse testículo se move bem dentro da bolsa escrotal, né? Por quê, pessoal? Porque alguns processos inflamatórios, a gente vai ver isso na aula de patologia, a gente observa aderências, né? Então, o testículo ele não vai conseguir se movimentar. Isso é extremamente ruim, porque, por exemplo, numa condição de estresse térmico, né, aquele testículo já vai estar sob uma temperatura mais elevada, né? Se tem um processo inflamatório instalado ali, a bolsa escrotal, ela faz a mobilização, né? Na verdade, faz descer, né, aqueles testículos para ficarem mais distantes da temperatura do corpo e regular a sua temperatura, né? Que a gente viu isso na aula anterior. E
E, na verdade, isso muitas vezes não consegue ser feito, né? Haja vista essas aderências que podem estarem ocorrendo ali. E sensibilidade ao toque, você encosta a mão, o animal tenta coicear, né? Tenta tirar a sua mão daquela região, isso é um indicativo de lesão, certo? Bom, falando aqui agora de perímetro escrotal, né, que eu falei para vocês lá atrás. Essa foto tá pequenininha, mas dá pra gente ter uma ideia, né? Então, normalmente a gente usa uma fita própria, né, ou uma fita. No meu tempo, ainda não eram produzidas com preços acessíveis essas fitas específicas para fazer medição de circunferência escrotal. Eu fui usar no final da faculdade só, mas a gente usava uma fita métrica daquelas de costura que a mãe tem em casa para fazer esse tipo de avaliação aqui. Funciona igual, gente. Não tem diferença, não. Né? Desde que o técnico esteja bem treinado, faça uma avaliação bem feita, é a mesma métrica aqui, tá? Então, a avaliação de perímetro escrotal é de extrema importância, pessoal. Tem que ser muito bem feita. Existem vários estudos que mostraram para a gente que existem altas correlações genéticas entre, por exemplo, o peso do animal e a circunferência escrotal e o perímetro escrotal, né? E o que isso nos diz, né? A gente às vezes lê, mas o que tem a ver peso com isso? Bom, à medida que o animal ganha peso, né, ele vai ficando mais adulto, entra em puberdade, então quer dizer, ele tem um maior perímetro escrotal, e aí, pessoal, altas correlações de perímetro escrotal foram observadas para com a fertilidade. Então, quer dizer, quem tem maior perímetro escrotal é mais fértil, tá? Isso foi publicado em vários artigos, selecionei um aqui para vocês lerem, que está com uma leitura bastante simples, tá? Com uma linguagem bem acessível, acho que fica bom para todo mundo. Mas, enfim, então, todas as vezes, né, que a gente avalia a circunferência escrotal, a gente está avaliando uma característica que tem alta correlação, quer dizer, diretamente impactante na fertilidade daquele indivíduo, independente da espécie. Por fim, a gente vai avaliar o escroto, né? Então, a presença, às vezes, de parasitas nessa região, né? As verrugas, né? As papilomatoses, isso também não é bacana, tá? Porque isso pode se tornar ferida e a gente pode, às vezes, perder esse animal no meio de uma estação reprodutiva, né? Então, quando eu tenho ferida aberta aqui ou qualquer problema no escroto, né? Na parte, na pele mesmo, a gente precisa se cuidar. A bipartição escrotal, então, algumas espécies, também não coloquei foto aqui, deixa eu tentar fazer um desenho, é bem marcante, né, essa divisão. O escroto, ele acompanha, vocês imaginem que, olha, o escroto, ele acompanha o testículo. Então, aqui, ó, tem uma divisãozinha, né? Aqui, tipo uma RAF, tá? E a gente tem que prestar atenção se isso tá íntegro, né? Se às vezes, por exemplo, tá mais penduloso para um lado, né? Tá dessa forma, né? Então, isso daqui tá irregular, né? Às vezes querendo fazer alguma rachadurazinha. Então, é importante avaliar também essa porção aí no escroto. O cordão espermático, né? Algumas patologias inflamatórias, elas também acometem essa porção. Então, é importante a gente fazer a avaliação, ver se não está com características de processo inflamatório visíveis, né? Epidídimo, né? Então, a gente traciona para avaliação, a gente traciona o testículo com a mão caudal ao animal, para a gente olhar com as duas mãos, é importante que a gente assegure. Faça a palpação dos epidídimos, né? Que estão aqui lateralizadinhos, né? Então, a gente vai conseguir sentir aqui, né? A diferença ao tato aqui, né? Da cabeça para o corpo do epidídimo. E a gente avaliando os dois, a gente consegue dizer se um está mais aumentado do que o outro, né? Se tem algum tipo de alteração. O prepúcio, né? Então, a gente até falou disso lá atrás. Quando a gente vai fazer, antes da gente fazer a coleta do sêmen, é o momento em que a gente avalia prepúcio. Então, a gente olha para a região prepucial para também averiguar se não tem nenhum tipo de fechamento irregular, né? Do ósteo, né? Prepucial, para ver se não tem nenhum parasita ali, se não tem nenhuma lesão, né? Indicativo talvez de doenças venéreas, né? Então, e procede por fim, né? No momento da ereção, a gente vai fazer a avaliação do pênis como um todo, né? Tá com hiperemia ou não, né? Tem algum tipo de parasita, tem algum tipo de lesão. Então, todas essas avaliações aqui são de extrema importância, viu, pessoal? É importante que também sigam ali uma sequência lógica para que a gente não tenha que revisitar determinadas estruturas dentro do exame andrológico, para tornar padrão e rápido, né? Para que a gente seja ágil na avaliação individual ali daquele animal. Então, inicia por testículo, faz a avaliação do escroto, né? Epidídimos e cordão espermático.
Na sequência, quando a gente já for proceder à coleta do sêmen, antes de fazê-lo, né, de fazê-la, a gente faz a higienização dessas áreas e a avaliação das mesmas em busca de um tipo de alteração patológica naquelas regiões. Uma outra coisa importante, né, antes da gente fazer, por exemplo, quando a gente for usar, a gente vai ver isso nas outras informações aqui a respeito de método de coleta de sêmen. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, a coleta com eletroejaculador, né, que hoje é muito comum, antes da gente proceder à inserção da probe, né, com os eletrodos por via anal, a gente faz uma avaliação por palpação, inclusive para aproveitar e tirar o excessivo de fezes que tem ali no reto, na região do reto, para que a gente coloque a probe sem nenhum tipo de interferência das fezes, para que o animal receba o estímulo ali de uma forma adequada, né? Para que não tenha que ser repetido, né? Aquele estímulo elétrico ali e não estresse o animal, né? Não cause nenhum tipo de lesão. Mas aí a gente faz a palpação, por meio da palpação retal, a gente consegue acessar as ampolas do ducto deferente, né? E as glândulas vesiculares. E aí a gente pode avaliá-las, né? Quanto à lobulação, né? Para pesquisar caso tenha algum tipo de formação cancerígena, né? A gente vai perceber que vai estar aumentada a lobulação, simetria, né, entre uma e outra, a consistência também, né, se não tem uma aparência de processo inflamatório, né, necrosante, enfim. E a sensibilidade, do mesmo modo como a gente fez com os... E aí essa questão, né, a parte do exame funcional, que é a questão da avaliação do comportamento sexual, quando a gente faz coleta de sêmen com o uso de vagina artificial, que normalmente a gente usa um manequim ou uma fêmea no cio, a gente consegue avaliar, né? Olha, o animal montou bem, né? Não demorou, né, a ser sensibilizado pela fêmea em cio e a gente consegue fazer de uma forma bastante segura essa avaliação. Mas e se a gente for fazer coleta, por exemplo, num lote de 200 touros, usando eletroejaculador de 100 touros? Aí já fica um pouco mais impossibilitada a avaliação do comportamento sexual, tá? Então, essa é uma característica que a gente não avalia, pensando na avaliação aí de de lote com grande número de animais, tá, pessoal? Então, considerando de uma forma geral, né, o comportamento sexual, é possível de se avaliar quando em condições de menores lotes com menor número de animais, né? E aí isso diz pra gente sobre a capacidade de serviço daquele animal. Bom, ele é fértil, tem um bom sêmen, mas ele vai dar conta de cobrir os animais que tem lá para serem cobertos? Então, testa a capacidade do serviço e permite que a gente classifique aquele animal com o score de libido. Não tem o score da locomoção, não tem o score da condição corporal? Então, a gente também tem o score da libido, né? Mais uma vez, só para vocês nunca mais esquecerem, a libido é a disposição e a avidez, né? A disposição e a prontidão que aquele animal tem para montar e tentar efetuar um serviço, né? A habilidade de monta, o que que é? A habilidade para completar o serviço. Então, ele tem libido, interesse, ele monta. Então, ele tem habilidade de monta. E o libido, ele tem que estar sempre casadinho aí com a qualidade de sêmen, né? Não adianta nada o animal ter libido, habilidade de monta, para cópula e ejaculação, sendo que o sêmen dele é ruim, tá? Então, essa avaliação nunca dá para ser individual, tá, gente? Eu nunca posso atestar como apto um animal que eu procedi apenas a avaliação de comportamento sexual, de interesse sexual, né? Agora, falando um pouquinho da questão das fases, né, da cópula. Isso serve para nos ajudar a classificar se aquele animal tem boa libido ou não, né? Então, a cópula, pessoal, normalmente ela dura de 3 a 15 segundos, é muito rápido. E ela envolve a excitação, ereção do pênis, o salto e o amplexo, que é o momento em que o animal se curva, né, sobre a fêmea. Busca, né, procura ali aonde é que ele tem que inserir, né, o pênis, introduzir o pênis, realiza a propulsão e ejaculação e em seguida a descida, na sequência o relaxamento. Então, isso é a cópula. Tudo isso ocorre de 3 a 15. Como que começou, né, essa questão da
tem touro que parece que não emprenha a vaca, né? Vamos começar avaliando do começo? Vamos começar avaliando se ele tem interesse pela vaca, né? Vamos avaliar, estudar comportamento sexual. Então, isso lá em 1950, né? Alguns touros começaram a ser utilizados em inseminação artificial e aí eles observaram que existia uma diferença entre tempo de reação. Usava-se manequim ou fêmeas, né? No cio para estimulá-los e tinha diferença. Então avaliava-se lá 15, 20 animais numa sequência e eles percebiam que o animal 1 reagia rapidamente, o 2 ficava um pouco mais resistente, o 3, então cada um tinha um tipo de reação diferente. E aí eles resolveram então classificar esse tipo de comportamento. Olha, pessoal, um touro que não tem interesse pela vaca, né, mesmo sendo estimulado ali pela vaca em si, ele recebe então um score de comportamento sexual, score de libido, 0. Se ele tem um interessezinho pela monta pequeno, né, mesmo que esteja próximo e que cheire o posterior da vaca, né, ele pode até fazer algumas tentativas, mas né, não é efetiva, né, ele tem um score de libido 1. Quando ele monta, após óbvias hesitações, né? E tem uma apreensão meio, não se interessa muito, não apreende muito na fêmea e também não a procura, ele recebe uma score de libido 2, né? Quando ele tem, comparativamente, né, uma monta rápida, só que sem muita avidez, né? Não permanece, não procura, né, a fêmea de novo, pela inserção, né, pela introdução do pênis, enfim, faz a apreensão, só que e também tem uma procura pela fêmea satisfatória, né? Então ele recebe um score de libido 3. Se ele apresenta monta rápida, tem atenção sobre a vaca, né? No caso de um touro, por exemplo. E tem uma boa atenção com a fêmea, né? Depois, né? Ou ali nos precedentes. E procura, né? De uma forma positiva, recebe um score de libido 4. Se ele fica ansioso, né? O animal saiu ali da baia, ou trouxe, veio pelo... a pessoa vem puxando aquele animal e ele já vem desesperado e já se movimentando e já querendo montar no além. Então, ele está ansioso para a monta, né? Então, tem apreensão e procura muito bons, né? Ele estabiliza sobre a fêmea, consegue introduzir o pênis, né? Procura pela fêmea novamente, então ele recebe um score de libido 5. Aquela ânsia incontrolada para a monta, né? O animal está lá a 5 km de distância e está desesperado pela fêmea que está em cio, a 5 km de distância, né? E aí consegue efetivar a monta, tem apreensão e procura excelentes também. Ele recebe então um score de libido 6. E aí, pessoal, isso foi lá em 1950, posteriormente, né, essas características o estudo dessas características foi se aprimorando, e aí, então hoje a gente tem uma classificação de score, uma classificação de libido, né, com um score que varia de 0 a 10, tá? E aí é muito mais fácil, né? Então 0, por exemplo, não tem interesse. 1, tem interesse apenas uma vez, vai e cheira a região perineal da fêmea. 2, tem um interesse positivo, em mais de uma ocasião, ele vai à procura 2 vezes, mas não montou. O 3 tem ativo interesse pela fêmea e com interesse sexual persistente. Ele aparenta que vai montar aquela coisa, tem interesse, mas não efetiva a monta. 4, montou ou tentou montar, só que não teve serviço, certo? O score 5, montou 2 vezes, tentou 2 vezes, ou tentou 2 vezes, mas também sem serviço, não conseguiu. 6, mais de 2 montas ou tentativas sem serviço. Tentou 3 vezes, né, 4 vezes, só que não conseguiu efetivar a cópula de ejaculação. 7, um serviço. Então, montou, completou, só que não manteve o interesse sexual, tá? Quis se alimentar, quis sair, enfim. 8, um serviço seguido de interesse sexual. Então, montou, efetivou a monta e posteriormente continuou procurando pela fêmea. E inclusive tentou montar novamente, né? Ou efetivamente montou. 9, 2 serviços, só que sem interesse sexual posterior, né? Então,
montou, efetivou 2 vezes o serviço, só que depois cansou, tá? Não quis mais. 10, 2 serviços seguidos de interesse sexual posterior, incluindo montas ou tentativas. Então, montou 2 vezes e ainda assim se manteve estimulado, né? Seguindo aí com interesse, tentando montar, ou inclusive montando de fato na fêmea, tá certo, pessoal? Então, facilitou aí, né? De 0 a 10. Ficou muito mais óbvio para a gente classificar. Bom, e o que afeta, né? O que determina que esses animais tenham maior ou menor score de libido? Um dos fatores, nutrição, tá? Vocês imaginem aí que um animal subnutrido ou um animal supernutrido podem ter dificuldade de demonstrar a libido, tá? Vamos falar em especial, né, sobre o animal supernutrido, para a gente lembrar um pouquinho da nossa aula de fêmea, quando a gente falou de metabolismo. Então, normalmente, pessoal, touros de central, né, central de inseminação, central de sêmen, eles recebem uma dieta, muitas vezes, que tem uma base boa de grão, tá? Então, são animais que atingem com facilidade o sobrepeso, tá? Se não for feito um trabalho aí bem bacana com o manejo nutricional deles. Então, não só os de centrais, né? Vamos pensar em animal de baia, animal PO, né? Touro PO, que são criados, podem ser criados em fazenda, por exemplo, ou mesmo aqueles animais que não necessariamente são criados em baia com dieta de alto grão, mas são criados em condições boas nutricionais, né? E não estando em exercício boa parte do ano, eles acabam ganhando um pouco mais de peso. Quando eu tenho animais mais pesados, automaticamente eu começo a ter problema de casco, de aprumo, tá? Então, e é assim que a nutrição começa a influenciar aí na capacidade de libido, né? Na demonstração de libido daquele indivíduo, né? Do reprodutor. Além disso, pessoal, animais que têm alta ingestão alimentar, né? Normalmente eles vão fazer o caminho muito semelhante ao da fêmea, né? Vai ter alto metabolismo de testosterona. Então, a testosterona vai estar sempre baixa no organismo, na circulação sanguínea. E isso faz com que o animal apresente baixo interesse sexual, baixa libido, né? Se ele tem baixa testosterona na circulação sanguínea, ele tem pouco estímulo, né? Para interesse sexual. Então, esses são dos grandes fatores que a gente pode focar. Na questão também da subnutrição, né? Isso também envolve cascatas hormonais irregulares, né? Que vão fazer com que o animal não apresente interesse sexual, ou seja, tenha baixa libido. Pensando em doenças sistêmicas, né? Qualquer processo inflamatório que tenha atingido o organismo como um todo, né? E que gere febre, causa uma indisposição, né? Fadiga muscular. E o animal, então, não vai apresentar a libido que a gente espera. Idade, com o tempo, né? Com o passar dos anos, né? A senilidade também traz uma certa redução aí no score de libido. Assim como, pessoal, animais mais novos, por serem inexperientes, também podem apresentar score de libido baixos, né? Então, eles muitas vezes até existem várias recomendações aí de manejo, né, dentro de bovinocultura ou de equinocultura, né, que a gente coloque os animais mais novos junto com os animais mais velhos, para que eles aprendam, né, a montar. Prática de manejo, né, então onde esses animais são criados, em quais momentos eles são expostos à fêmea, se eles são criados juntos, por exemplo, né? Então, às vezes a gente pode, numa avaliação, não conseguir avaliar de forma adequada esse score de libido, porque se o animal fica o tempo inteiro com a fêmea, pode ser que ele tenha tentado montar nela várias vezes antes da minha avaliação. E talvez na minha avaliação ele já tenha perdido o interesse, tá? E raças, né? Essa questão tanto da libido quanto do início da puberdade, né? Varia de acordo com as raças. Então, a gente sempre tem que estar atento a essas diferenças quando a gente vai atender a um determinado rebanho. Então, gente, só para fechar o raciocínio, né? O score de condição corporal é importante a gente aferir no momento da avaliação neurológica, porque ele pode nos dar indícios de que aquele reprodutor pode ter alguma falha relacionada ao score, né?
caso esteja, por exemplo, com um score muito baixo, né? Por exemplo, tá com ausência de libido e tá com um score muito baixo, potencialmente pode ser um fator nutricional que está interferindo, né? Enfim, né, no caso de score muito alto, às vezes tem uma lesão articular, né, já está com um problema ali de sistema locomotor e a gente vê que está com sobrepeso. Então, eu tenho que aquela história da solução, né, do diagnóstico e da solução. A gente tem que propor para o proprietário essa solução. Olha só, o seu garanhão tem um problema articular, né? Nas avaliações ademais, ele passou, né? Foi bem avaliado, tem um sêmen que está dentro do padrão, porém ele está obeso. Então, esse é o caminho, né? Então, direcionar para que lado que tem que melhorar para o animal, né? Com relação à idade, gente, aquilo que eu já falei, né, lá atrás, né, só um repeteco, animais muito novos ou velhos, né, tem a libido diminuída. Os velhos, porque tem baixa testosterona, né, já começa a perder o peso, tem ali já uma alta incidência de artrites, né, e os jovens por mera falta de experiência, que a gente já falou lá atrás também. Com relação de manejo, animais que são criados sozinhos, né? Então, isso a gente não tinha comentado. Existe o fator social, que é um dos grandes starts, né? Da questão da puberdade. Então, a observação de um indivíduo que está no mesmo lote montando uma fêmea instiga um que nunca montou, né? Que está pré-púbere, a fazê-lo, né? Então, manejo inadequado com violência, estresse, eu já falei, o estresse, tanto no macho quanto na fêmea, a gente viu lá atrás, né? Ele modifica toda a interação neuroendócrina, né? E aí isso faz com que muitas vezes a gente comece aí a ter falhas reprodutivas relacionadas a ele, né? E o uso demasiado de um animal também gera estresse, né? Então, por exemplo, nossa, eu tenho 20 éguas e um garanhão, aí na estação reprodutiva é só ele, vai dar certo? Não, né? Então, alguns protocolos aí de monta controlada, principalmente, indicam um período de descanso, né? De 15 dias, de 10 dias, de uma semana, a variar da raça, a depender da raça do animal, né? E da condição também, obviamente, física e da quantidade de fêmeas. Então, mudança de áreas e locais, né? Então, o macho, ele tem essa dificuldade, né? Isso a gente observa bastante em cão, quem tem cão em casa, mas a gente pode expandir para as outras espécies, né? Quando a gente tira o cão para cruzar com uma fêmea em outra casa, dificilmente a gente tem sucesso naquela cruza, né? Então, o ideal é que a fêmea venha para o ambiente do macho, certo? O macho tem essa questão aí territorialista que nós sabemos, né? E isso influencia muito. E a dominância entre machos também, né? Muitas vezes um macho ele tá ok com a libido, né? Ok com o interesse sexual, a monta e tudo mais, só que às vezes você não percebe ele montando, porque existe uma dominância impressa sobre ele daqueles indivíduos mais velhos, enfim, e que não o permitem. Então, por mais que às vezes ele esteja fértil, se eu tiver essa questão muito forte da dominância, eu vou acabar dificultando aí para alguns outros trabalharem, né, dentro de uma estação. Bom, pessoal, agora que a gente já deu uma passeada boa aí pelo início do exame andrológico, né, por toda essa parte comportamental, o exame físico, a gente chega na parte do exame do sêmen. E antes que a gente prossiga, né, é importante a gente saber o que é o sêmen, né? Então, por definição, o sêmen é uma suspensão celular que contém espermatozoides e fluido, que é aquele fluidozinho produzido pelas glândulas acessórias anexas, né? Pelas glândulas sexuais acessórias que estão ali no macho. A gente também já avaliou. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos e o plasma seminal é o que auxilia no transporte, protegendo os espermatozoides, né? Dos diversos ambientes que ele vai passar ali, para que ele consiga se manter íntegro, né? Até que chegue ao ponto de chegada, né? O objetivo final, que é ao encontro do ovócito. Pois bem, pessoal, para iniciar a coleta do sêmen, a gente precisa proceder, antes de mais nada, à limpeza e higienização da área, certo? Algumas pessoas recomendam o uso de algumas soluções higienizantes ou a própria solução fisiológica, né? Só para vocês terem essa informação, né? Isso aqui são fotos minhas, né? Do meu arquivo pessoal.
E nesse caso aqui, a gente estava realizando um experimento, isso foi lá em 2008, e aí a gente precisava de uma limpeza um pouco mais elaborada aqui, porque não podia ter nenhum tipo de sujeira na amostra de sêmen, né? Esse sêmen a gente congelava e fazia algumas análises pós-descongelamento, né? Então a gente usava quilol, né? Numa diluição bem baixinha, que eu não me lembro qual que era aqui, mas bem baixinha mesmo, para ajudar na melhor higienização aqui. E outra coisa que também é importante, né? Então tem animal que tem muito pelo aqui nessa região. Muitas vezes os pelos acumulam um pedaço de fezes, né? Então a gente fazia também, cortava, né? Esses pelos mais sujos aqui para proceder uma limpeza bem caprichada aqui nessa região, tá? Para evitar que essas sujidades fossem com a amostra. Então, sempre quando a gente coleta animais para congelar, então o cuidado é bem maior, né? Se é apenas para exame andrológico, como a gente vai fazer os exames ali imediatamente, muitas vezes a própria lavagem com a água, né, e um papel toalha aqui limpo, né, para retirar o excesso de água e garantir que não vai cair água nem sujeira no tubo, acaba sendo suficiente, tá? A gente pode usar alguns produtos higienizantes, isso nem sempre faz parte da rotina, né? Cabe a cada um escolher a forma como que vai trabalhar. Eu particularmente recomendo, né? O tempo que às vezes você vai gastar é tão pequeno, uma vez que você já está prático, né? E normalmente você vai ter uma pessoa para te ajudar, então eu acho que vale a pena fazer sempre uma boa higienização, independente da situação. E aí, depois de feita a higienização, né? Cortei aqui os pelos que estavam com excesso de sujeira, fiz a lavagem, né? E fiz a secagem, que eu não coloquei foto aqui, não encontrei nos meus arquivos, a gente pode colher o sêmen de 3 formas diferentes, né? Então, por vagina artificial, eletroejaculador ou bioestimulação, que eles chamam, né? Que é massagem das ampolas, no caso aqui de grande. Aí, pessoal, falando de vagina artificial, é interessante a gente entender o que é esse equipamento, né? No laboratório aqui da universidade a gente tem esse equipamento, a gente tem 2 vaginas artificiais, né? A gente tem uma de ovinos e uma de bovinos, uma maior e uma menor, que a de bovinos serve também para equinos. E a gente tem, na verdade a gente tem uma de equinos, que é maior, a gente tem uma de bovinos, né? E tem de ovinos, a gente tem separado. E ela é considerada por muitos a melhor técnica de colheita, né? Porque é muito similar ao que acontece naturalmente, tá? Então, aqui esse equipamento é o que faz manter quentinho aqui a mucosa. Isso é a mucosa, né? Ela reveste aqui, já está revestida, é só para mostrar para vocês o que é, né? Então, você reveste com a mucosa esse equipamento, né? Que é a vagina artificial em si. Aqui, por esse tubinho aqui de inox, né? A gente coloca ar aqui dentro para inflar, para ficar bem infladinho, cheinho, como se fosse, né, realmente simulando a vagina da fêmea. E então a gente coloca água quente aqui, né, para ficar bem quentinho, temperadinha, né, para também não ser quente demais, não ficar quente demais, e completa com ar, tá? Aí completou, a gente fecha esse canal, esse tubo, acopla a saída, né, que pode ser também o mesmo material da mucosa ou um cone, né? Isso aí, várias pessoas fazem diversas adaptações, eu vou mostrar para vocês. E pode ser usado tanto para bovinos quanto para equinos, caprinos, ovinos, caninos, entre outras espécies. A vagina artificial, então, é composta por esse tubo rígido, a mucosa de borracha e o cone flexível, né? E o tubinho de coleta, que não está aqui, que pode ser um tubo Falcon daqueles de 5 ml, 10 ml, né? Vai depender de que animal que a gente está trabalhando. Através da válvula, essa válvula aqui, a gente coloca a água, como eu falei, numa temperatura de 39 a 45 graus e regula a pressão, né? Bota o ar, tá? A temperatura aqui dentro, ela tem que estar entre 39 e 42 graus, pessoal. E a vantagem dessa técnica aqui, que é bastante simples, é que a gente tem sêmen de melhor qualidade e com menor risco de contaminação no ambiente, tá? Porque o animal vai expor o pênis dentro da vagina, tá? Então, toda a parte prepucial vai ficar aqui externa. Nesse canal, nesse cônduto aqui, normalmente ficam retidas algumas sujidades. A gente tem que trocar essa mucosa, fazer a higienização dela para ir para um próximo animal, né? E o que cai no tubo, né, através do cone, é já uma amostra bastante preservada em questão de limpeza, né? E a desvantagem é que os animais precisam estar treinados. Então, em centrais, é feito treinamento dos animais para monta, tá? Então, como eu dizia, pessoal,
Nesse caso, né, no caso de uso da vagina artificial, a gente vai ter que treinar, né? Então, o garanhão ele vai ter que ser treinado a aceitar montar no manequim. Então, muitas vezes são utilizadas nas primeiras coletas fêmeas em si, né? Ou até mesmo o cheiro, alguma coisa que estimule o animal no manequim. E aí, à medida que ele aprende, né, depois de feito algumas vezes, então, tem touros que montam 2, 3 vezes e já aprendem, não precisam mais, né? Já monta automático no manequim. Então, aqui, só para vocês verem com essa ilustração, achei super bacana. É até do site do Senar, né, que mostra o passo a passo de montagem aqui, ó, para vocês entenderem, esse é o tubo, aquele tubo que eu mostrei na foto anterior, né? E aí aqui a mucosa, tá vendo? A gente coloca ela dentro do tubo e prende na lateral, né? Para não sair, né, para não escapar. Por aqui a gente coloca a água morninha e o ar, né, para encher, para inflar a vagina. Aqui, olha que bacana, tá vendo essa adaptação? Ele não tinha o cone, mas o que ele fez? Ele usou uma luva, né, um saquinho. Na verdade, eu já usei várias vezes saquinho, faço nesse esquema aqui também. Por quê? Porque daí facilita, a gente não precisa estar lavando, né? Usei um saquinho, eu descarto e pego um próximo saquinho com tubo. Então, quando eu tenho um volume grande de animais, quando é experimento, né, que é uma coisa que tem risco de contaminar e comprometer resultado, a gente costuma fazer esse esquema aqui. Então, pega um saquinho, né, amarro com uma borrachinha, isso aqui é aquela borrachinha de dinheiro, tá vendo, ó? Com uma borrachinha em uma das saídas, tá? E aí, na ponta do saquinho, eu rasgo ele, né, faço um furinho, acoplo, né, com uma fita adesiva aqui, é aquela fita, me fugiu o nome agora, o tubo Falcon, né, na saída do saquinho. E aí, o que a gente pode fazer também, né, é dar um piquezinho aqui na ponta aqui desse tubo, onde não vai o pênis, né, tem que deixar aqui íntegro, mas aqui, para poder aliviar a pressão, né, porque senão pode inflar esse saquinho e estourar, isso é perigoso fazer perder a amostra. Então, a gente tira, faz um furinho aqui, um piquezinho com uma tesoura, para aliviar a pressão aqui, tá? Mas é super simples de fazer e provavelmente a gente vai usar esse modelo aqui nas nossas aulas práticas disso aqui daqui a um tempo, se Deus quiser, tá bom? E aqui, ó, a gente ainda pode usar, né, para aqueles dias que estão muito quentes ou muito frios, né? E a gente tem talvez uma distância um pouco maior entre a sala de avaliação e o curral, a gente pode usar você vê que é uma coisa que é criada, né, manual, né? Um protetorzinho aqui de isopor, né, para não para proteger mesmo da questão das temperaturas, né, as células espermáticas, tá bom, pessoal? Tem gente que faz com a própria fita, né? Depois a gente vai criar várias alternativas aqui, mas com cartolina também para proteger da luz, né? Enfim, então essas são formas bem simples da gente estar fazendo adaptando, né, a vagina artificial. Achei tão bacana, por isso. Então, gente, para ilustrar aqui, né, como eu falei, os equipamentos que a gente tem disponível, né? Que todas são opções de vagina artificial. Lembrando que o que proporciona, né, a ejaculação aqui é a temperatura, né, que a gente já comentou lá atrás, né, e a pressão, né, porque vai estar inflada essa mucosa, né, então vai existir uma pressão aqui exercida sobre o equipamento no pênis do animal, né, do macho. Então, isso é que proporciona a ejaculação. Então, tá aqui uma mucosa simples, né, lá de um tamanho um pouco menor, né, que pode ser usada em ovinos, aqui nesse caso, e aí a mucosa em forma de cone, né, o cone flexível, na verdade, desculpe, e o tubinho lá ao final. Aqui, de novo, então aqui, ó, a gente também tem essa opção, né, de utilizar uma bombinha para inflar com ar, né, eu normalmente uso a boca mesmo, a gente assopra aqui e enche de ar, mas existe a opção de usar, né, essa bombinha. E aí esse modelo mais elaborado aqui de vagina artificial, que é produzido pela Botufarma, né, que tem essa alça que auxilia, né, principalmente se a gente vai coletar equino, isso aqui é muito útil, serve para todos, né, mas é muito útil. E esse outro modelo aqui também com alça que é em couro, o pessoal lá do sul costuma usar. Também dizem que é muito funcional, eu nunca usei esse modelo aqui, tá, pessoal? De repente a gente encontra na internet alguém falando a respeito dele. Aqui, gente, para ilustrar, né, alguns modelos aqui em que o animal, em que as pessoas utilizam, os técnicos utilizam aí a fêmea, né, em cio, ou o manequim, a estratégia do manequim, né, alguns técnicos em animais já treinados, né, utilizam o manequim ou a fêmea e já não utilizam a vagina, né, utilizam já um recipiente para colher. É aconselhável que a gente utilize a vagina,
porque não necessariamente o animal vai ejacular fora, né, da vagina, sem algum ambiente que proporciona a mesma sensação, né? Então, aqui nesses casos, a gente pode utilizar, né, tanto o animal em si, quanto o manequim, para estar utilizando a vagina, como nas imagens que vocês estão. Então, gente, falando agora um pouquinho aqui a respeito do eletroejaculador, então o eletroejaculador é esse equipamento aqui, né, e que, em suma, ele produz uma frequência, né, elétrica e que é traduzida, né, é transmitida ao animal através dessa probe aqui, né, que possui esses eletrodos, né, uma probe de um material plástico, né, que contém aí esses eletrodos, né, é conectada no equipamento através desse cabo, tá? Então, basicamente, a gente trabalha com esse tipo de probe aqui para grandes animais, para grandes ruminantes, né, e aqui para pequenos ruminantes, né? Esse estímulo aqui, ele se dá na região de quarta vértebra lombar, né, e por esse estímulo produz, então, a ejaculação. Ele é inserido na região, né, através do reto, a gente já falou sobre isso, né? E aí tem esses eletrodos que a gente está vendo aqui, certo? E é isso que vai dar o estímulo elétrico. Esse tipo de método, pessoal, é indicado para espécies que não funcionam, né? Que não respondem ao método da vagina artificial, né? Isso aqui é um pouco mais invasivo, é um método um pouco mais invasivo, e a gente não recomenda que seja feito em equinos, né? Salvo raras exceções, né? Em que seja de extrema necessidade e ele não ejacula por vagina artificial, mas isso aqui não é utilizado na rotina, né, de equinos. E uma das desvantagens, embora seja muito prático, né, porque você vai introduzir o animal, mesmo que demore o estímulo, ele vai ejacular, tá? E a depender da intensidade que a gente vai trabalhar aqui. Então, através desse botãozinho aqui a gente liga, né? E aqui a gente regula a intensidade aqui nesse botãozinho. A gente controla o quanto a gente vai utilizar, né? Na prática, normalmente, a gente começa com o estímulozinho baixo e vai aumentando gradativamente, até que ele expõe o pênis e ejacula. Das desvantagens, pessoal, isso ocasiona um certo estresse, né, ao animal, então não é um método que dá para usar com muita frequência, né? Possibilita, então, aí, né, uma maior diluição seminal quando comparado à colheita de vagina seminal, né, de vagina artificial, porque como ele está ali estimulando diretamente as glândulas, na região das glândulas, né, então acaba que uma carga maior de como é que a gente fala? De conteúdo seminal, né, é eliminada, sendo menos a quantidade de espermatozoides produzidos ali. Né? Então, olha lá, ele aumenta a secreção das glândulas sexuais acessórias. Então, com isso, pessoal, a gente acaba conseguindo uma baixa concentração seminal nas coletas feitas por esse método aqui, certo? Isso é uma desvantagem, só que isso não inviabiliza a técnica, né? Em algumas circunstâncias, né, a gente precisa utilizar dela, sem problema algum, para bovinos, como eu já falei, e para pequenos ruminantes, certo? Dando prosseguimento aqui, aqui está, né, a utilização do eletroejaculador, foi esse equipamento que a gente utilizou nessa situação, né? Aqui com bovinos, né? Então eu nem coloquei aqui a probe, porque vocês já viram lá, né? Essa é a probe que a gente utilizou nessa situação aqui. E aí a gente usa um copo coletor, isso aqui a gente pode adaptar, fazer com o próprio cano de PVC, né? Um cano mais fino e um cano mais grosso a gente corta para fazer a boca aqui. E acopla aquele mesmo cone flexível que a gente usou lá na vagina artificial, né? Ou um saquinho também pode ser. Prende aqui na boca do copo com uma borrachinha de dinheiro e aí no final a gente acopla o cone, né? O falcon, né? O tubo de coleta. Então, o processo que antecede, né, a colheita do sêmen é o mesmo, higienização, né? Essa foto até é uma continuação da higienização que eu mostrei para vocês. E aqui, ó, com bode, né, um caprino, esse ser humano aqui sou eu, né, há 10 anos atrás, mais ou menos. E aí a gente usou, então, o eletroejaculador, né, com aquela probe menor para colher sêmen desses animais aqui. Então, aqui, ó, eu tenho simplesmente um falcon na mão, um falcon de 15, tá? A gente nem usou um copo aqui, porque eu consigo ficar mais próxima do animal, consigo conter de uma forma mais eficiente, né? Então, facilita. Agora, aqui é mais perigoso eu levar um coice e tal, então a gente usa esse extensorzinho com copo aqui. Em bovinos é mais ou menos esse processo que a gente faz, tá certo, gente? Bom, e uma outra forma da gente proceder, né, à colheita do sêmen é através da excitação mecânica. E como é que isso é feito, gente?
Então, foi um método lá muito utilizado por Spallanzani, né, que foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com inseminação artificial no mundo, né, e para obter uma coleta, então, de sêmen de cão, né. E o que consiste essa técnica? Nada mais, nada menos do que excitar o corpo do pênis, né. É mais utilizado para caninos e para suínos também é utilizado, né. Em suínos, a gente utiliza o método da mão enluvada. Uma das desvantagens descritas desse método é que ele é restrito a animais que são mansos e treinados, né? A gente não consegue fazer isso com touro. E oferece um risco potencial de contaminação do sêmen também, né? Porque como a gente vai ficar por um tempo estimulando, pode ser que o ambiente, né, a sujeira que tem ali em volta da região prepucial acabe possibilitando aí uma maior contaminação da amostra, certo? Então não é uma coisa que é tão utilizada, tá, gente? Uma outra possibilidade também, né, que a gente não mencionou, é a estimulação manual das glândulas anexas acessórias. Demora um tanto quanto mais, né? Um tempo relativamente alto. Mas é possível também fazer isso, né, em alguns animais, né? Não é em todos que a gente consegue sucesso nesse tipo de técnica. Né? Então, ali, ó, para vocês entenderem como é que é feita a excitação mecânica em suínos, né? Então, aqui, normalmente usa-se uma manequim, né? E aí, com a mão, com uma luva, o técnico vai lá e desvia aqui o pênis, né? E estimula até que o animal consiga ejacular. Então, aqui de novo, né? Aqui no método preso, né? Conseguiu a exposição do pênis, né? E aí, a estimulação aqui até que consiga o ejaculado, né? A coleta. Então, o sêmen do suíno, pessoal, normalmente é composto por 3 frações distintas. A primeira delas, a gente chama de pré-espermática. Então, ela é bem clarinha, parece água mesmo, tá? A fração rica em espermatozoide, que é a segunda fração, né? É aquela que é mais esbranquiçada e começa a ficar um pouco opaca, né? E a pós-espermática também é bem translúcida. Então, fica bem divididinho no copo, né? No meio, no tubo, no copo, a gente no becker, enfim, que a gente utilizar para colher, né? No meio fica essa porção esbranquiçada e opaca que é onde tem os espermatozoides, né? Então, normalmente, para a gente fazer a avaliação, a gente vai ter que proceder à coleta dessa, né, dessa porção aqui, porque se a gente fizer um apanhado dessa daqui, a gente não faz avaliação nenhuma, né? Então, por isso é importante a gente saber. Para outras espécies, existem outros métodos, né, que também podem ser recomendados, né, para aves. A massagem abdominal, para camundongos, a retirada do epidídimo, direto do epidídimo, né, então, no abate, né, ou a gente castra o animal e procede à retirada do epidídimo dos espermatozoides, ou do ducto deferente, propriamente dito, tá? Nos peixes, do mesmo modo que nas aves, utiliza-se a técnica de massagem abdominal, como a gente vai ver em uns slides que seguem ali logo à frente, né? A avaliação do sêmen se dá inicialmente por uma avaliação do volume e do aspecto desse sêmen. Então, tá aqui para vocês entenderem pós-coleta, né? Então, aqui, ó. Esse é um ejaculado de um animal, esse é de um outro animal. A diferença de volume e, do mesmo modo, a diferença de aspecto. Esse daqui mais claro, né? E esse um pouco mais escuro, né? Mais cremoso, né? Esse mais translúcido. Então, a coloração tem que ser uniforme, né? Se tiver algum tipo de variação aqui ao longo da amostra, pode ser que tenha havido contaminação com água ou qualquer outra coisa, né? Com exceção do suíno, que tem aquela divisão bem específica, né? Das porções, das frações seminais. E a aparência opaca indica uma alta concentração espermática, né? Então, quanto mais opaco está aqui, quer dizer que possivelmente eu tenho mais espermatozoides aqui nessa amostra do que nessa, por exemplo, tá? O volume é utilizado, pessoal, para calcular a dose espermática, né? Então, quando eu vou fazer a concentração, eu quero saber qual que é a concentração em um ejaculado. Eu preciso saber qual que é o volume que eu tinha. Então, eu tenho que anotar esse dado para eu conseguir calcular a concentração no final, né? Então, por exemplo, se eu vou colher sêmen para preparar doses inseminantes, né, para envasar em paletas e inseminar, congelar, que seja, eu também preciso saber esse volume aqui. Então, é muito importante a gente anotar sempre essa informação, né, para eu estimar a quantidade de células que tem em um determinado ejaculado, eu preciso saber qual que é a quantidade, né, qual que é a quantia desse ejaculado, tá? E o que a gente espera, né, nas diferentes espécies com relação ao volume de ejaculado, né? No bovino, a gente espera de 5 a 8 ml, né? No ovino, de 0,8 a 1,2 ml. No caprino, a mesma quantidade, a mesma
o mesmo volume, né? No suíno, de 150 a 200 ml, né? Vejam lá como que a produção seminal é bem grande e também é de espermatozoides. A gente vai ver lá na hora que chegar na concentração. Em equino, de 60 a 100 ml eu consigo de volume de ejaculado. E no galo, de 0,2 a 0,5, né? Coloquei de curiosidade as aves aqui para vocês, pessoal. Com relação à avaliação, né, imediata daquele sêmen que a gente olha, a questão da característica, do aspecto do sêmen, né? Então, no carneiro, aquele sêmen que está cremoso ou muito espesso, normalmente tem 3 milhões de células, né? Uma concentração aí de milímetros cúbicos por ml, né? E apresenta-se em aspecto de flocos grandes, né? Quando coagula. O cremoso espesso, de 2,5 milhões, né, de espermatozoides por milímetro cúbico por ml, né? E aí a gente também percebe um aspecto de flocos grandes, né? Aquele sêmen cremoso, né, cremoso, tem 2 milhões normalmente de concentração. Isso é só uma estimativa, tá? Mas a gente vai entender como a gente calcula exatamente essa concentração. Então tem aquele aspecto de flocos médios, né? Assim que a gente colhe, começa a coagular e formam-se os flocos médios. Cremoso fino, os flocos finos, 1 milhão de células por milímetro cúbico por ml, né? Leitoso, meio milhão, né? É 0,5 milhões de células, na verdade, desculpe. Né? Tem aquele aspecto branco, mais opaco. E o aspecto acinzentado tem menos do que 0,5 milhões, em torno de 0,1 milhões de células por milímetro cúbico por ml. E tem um aspecto, então, acinzentado aqui. No touro, gente, da mesma forma como a gente apontou lá, existe uma relação entre o aspecto e a concentração das células, tá? Isso não é 100% seguro, é apenas uma estimativa. A gente tem que fazer o cálculo da concentração depois, né? Então, a gente pode classificar como cremoso, como leitoso, como opalescente ou como aquoso, que é um aspecto bastante similar aí à água mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, as imagens demonstram pra gente aqui, ó, nessa foto aqui da esquerda, né, na A, sêmen fresco canino, para vocês terem uma noção, né, tanto do volume quanto do aspecto. Suíno, olha só como é bem mais claro, é translúcido realmente, né? O sêmen equino, né? Então, isso daqui a gente precisa homogeneizar essa amostra, né, para a gente conseguir fazer a análise, homogeneizar bem. E nesse caso também, nesse também, né? E aqui o de um equino, né, para a gente ter uma ideia lá do volume e do aspecto, tá, pessoal? Bom, uma outra característica importante para a gente avaliar, né, no sêmen é a questão do pH. Existe uma faixa de pH aceitável, que seria fisiológica entre as espécies, né? E eu apresentei para vocês aqui. Então, no cavalo, de 6,2 a 7,8. No touro, de 6,4 a 7,8. No carneiro, de 5,9 a 7,3. No porco, 7,3 a 7,9. Então, a gente usa essas fitas aqui, né? Que a gente consegue comprar em lojas de laboratório, de acessórios para laboratório, né? Para fazer, para medir, né? O pH dessas amostras. Ou se a gente tiver um pHmetro, que é uma coisa que é mais difícil, né? Da pessoa carregar e estabilizar, né? Você precisa criar sempre uma curva para poder utilizar. Então, o método mais apropriado para a gente fazer a medição, né, do pH das amostras de sêmen colhidas é o método da fita, né? A gente compra isso aqui em qualquer loja de produtos veterinários ou mesmo de insumos para laboratórios em geral. Certo, pessoal? Uma coisa que é importante falar, não é de muita rotina esse exame, não é de praxe, tá? Não é comum as pessoas fazerem isso nos exames andrológicos, mas é muito importante. Ele também direciona a gente para algum tipo de infecção que talvez ainda não tenha se externizado, infecção de trato geniturinário superior, né? Então, assim, é importante a gente ter esse tipo de ferramenta até para fazer, para tornar o nosso trabalho diferenciado, tá, gente? Com relação à motilidade e vigor, né? Todas essas avaliações, né? Exceto a avaliação do pH, que é feita com equipamento, né? Que mede exatamente o pH, mas que eu já mencionei lá atrás, né? A questão do aspecto e do volume que a gente mede com uma reguinha, então esse é correto, mas o aspecto do sêmen, a motilidade e o vigor são avaliações que a gente classifica como avaliações subjetivas. Então, o que significa isso, né? Ao pé da letra. Pode ser que eu, Amanda, avalie de uma forma, classifique de uma forma, você,
né, que é o veterinário que está assistindo uma determinada propriedade, né, está fazendo avaliação de um determinado animal, avalie de uma forma diferente da minha e um outro indivíduo ainda possa avaliar de uma outra forma e assim sucessivamente. Então, assim, pode existir uma variação nas avaliações quando a gente fala de avaliações subjetivas, tá, pessoal? Por isso que é muito importante, sempre que eu estiver fazendo uma avaliação em que existem características que são avaliadas de forma subjetiva, que a gente mantenha sempre o mesmo avaliador. Então, eu comecei e eu termino. Porque se a gente muda de avaliador no meio do processo, a gente pode comprometer a validação daqueles resultados, né? Então, às vezes, no final da avaliação, como teve variação de avaliador, né, variação de técnico, o resultado final daquele touro pode ter sido inconsistente. Tá? Então, se você fez a avaliação do score daquele touro, você faz a avaliação do aspecto do sêmen, você faz a avaliação da motilidade de vigor, porque o critério que você tem não vai variar dentro daquele mesmo animal. Mas se você trabalhar com duas pessoas para fazer essas avaliações, vai haver variação. Então, isso diminui a acurácia do meu exame, a acurácia da minha avaliação, certo? Gravem sempre essa informação. Então, motilidade e vigor é uma estimativa subjetiva da viabilidade e da qualidade espermática, tá? Então, subjetivamente, eu avalio se aquele ejaculado contém espermatozoides que são viáveis e tem qualidade para possibilitar a fecundação, né? Então, eu utilizo para isso um microscópio óptico, né? Que não precisa ser um ultra mega power microscópio, um microscópio simples, né? A gente consegue fazer esse tipo de avaliação a campo, inclusive, né? Numa fazenda, você consegue carregar esse microscópio numa caixinha, chegar lá numa bancada no próprio curral, higieniza, monta, né? E você consegue fazer essas avaliações. Ela pode se tornar mais difícil, né? Quando eu possuo amostras com altas concentrações espermáticas. Então, nesses casos aqui, a ideia é que a gente faça uma diluição daquela amostra para a gente conseguir fazer essas avaliações aqui de motilidade e vigor, né? Eu vou estar avaliando, pessoal, a célula espermática, desculpe. Então, não precisa, não importa quantas células eu tenho no campo, né? Eu quero avaliar, então, a eficiência de um aglomerado de células, tá? Então, nesse caso aqui, é recomendado que a gente faça uma pequena diluição, tá? Uma gota de sêmen para uma gota de solução fisiológica, tá bom? Que seja estéril, né? E aquecida devidamente. 10 a 20 microlitros de sêmen, né? São colocados, então, entre a lâmina e a lamínula, né? E a gente avalia lá a motilidade dessas células móveis, né? Quantos por cento de células estão se movimentando, né? Então, eu conto, né? Rapidamente ali na avaliação do microscópio e estimo, então, o percentual de células que está se movimentando. 60%, 70%, 80%? Isso aqui é técnica, tá, gente? Subjeção é técnica, é prática. Quanto mais a gente fizer, mais prático a gente vai estar para conseguir bater um score aqui, um percentual adequado para determinada amostra. Com relação ao vigor, o que é o vigor, gente? É a velocidade que cada uma daquelas célulazinhas do campo de avaliação atravessam o campo, né? Então, qual que é a velocidade com que elas nadam de uma forma reta, né? E formam ondas, né? Então, pode ser que elas estão nadando, por exemplo, em círculo, né? Então, essas a gente não utiliza para avaliar o vigor. Quantas estão atravessando o campo aí, formando o que a gente chama de ondas, né? Aí a gente classifica isso também, né? Do mesmo modo que a motilidade, tá? A motilidade média do ejaculado, a gente espera que seja entre 70% e 90%, tá? Quando a gente fala em amostra de sêmen pós-descongelação, né? Pós-descongelamento, aí essa motilidade vai cair um pouco, quer dizer, essas células já sofreram uma injúria, né? A gente vai falar depois de criopreservação de sêmen nas biotécnicas, mas essas células já sofreram uma injúria, então cai um pouco a motilidade delas, né? Muitas morrem. E o vigor, pessoal, né, que é essa velocidade, é estimado entre 0 e 5 pontos, tá? Então, eu posso dar de 0 a 5 pontos para a característica da célula em ter capacidade de atravessar o campo, em se mover de forma aqui retilínea. Bom, aqui só para ilustrar, tá? Então, é isso que seria uma bancada ideal, tá? Então, aqui eu tenho um laboratório acoplado a um centro de manejo. Isso daqui nas grandes centrais é o que a gente encontra em laboratórios de pesquisa, né? Instituições de pesquisa, em universidades, a gente tem essa realidade aqui, né? Mas no campo nem sempre isso é possível. Às vezes a gente vai ter que botar uma mesa lateral aqui mesmo, né?
improvisada e cobrir com pano de campo, ou mesmo com folha de papel toalha estéreo, ou folha de papel toalha que tem, né? Ou um paninho que a gente usa para esse fim, para deixar o ambiente o mais próximo possível disso que vocês estão vendo aqui, tá bom? E aí a gente precisa ter esses equipamentos aqui normalmente, né? Esse banho-maria aqui é para manter a amostra aquecida, né? Até que, por exemplo, eu consiga preparar para o invase, no caso de inseminação, né? Se eu quero congelar a amostra ou se eu quero congelar com semi-fresco, isso é importante. Uma lixeira, né? Para a gente descartar aqui o material que já foi usado, lâmina, lamínula, né? Enfim. Uma placa aquecedora, né? Porque não adianta nada a gente tirar a amostra do Falcon e jogar em uma placa fria, o sêmen vai, as células vão morrer e aí a gente não vai ter uma análise precisa aqui, fidedigna, né? Então a gente precisa de uma placa para deixar as lâminas e as lamínulas repousando, aguardando a amostra que vem daqui para a gente preparar. E aqui o material que a gente precisa em termos de material de consumo, né? Que é a lâmina citrato, né? De sódio, nessa diluição. E aí aqui é a ilustração que eu desenhei, não sei se ficou muito boa, mas a montagem do que seria a lâmina com a amostra para a nossa avaliação. Então aqui, uma primeira amostra de sêmen. Com essa amostra de sêmen aqui eu consigo fazer a avaliação do vigor, né? E aí eu uso uma lamínula, né? Essa lamínula eu recubro em uma delas, né? Para fazer a avaliação ali da motilidade. Nessa mesma, aqui na verdade, pessoal, a gente faz o turbilhonamento, tá? Nessa amostrinha aqui, desculpe. Nessa amostra a gente faz o turbilhonamento. A gente vai colocar aqui numa objetiva de 10, né? Na mais baixinha lá. E aí aqui a gente consegue visualizar a movimentação do sêmen, né? O que a gente chama de turbilhonamento. E a gente também dá uma classificação para essa variável aqui que eu vou mostrar logo à frente, tá? E aí com essa amostra aqui, em que a gente utilizou uma lamínula, né? Ela espalha e aí a gente consegue fazer então a avaliação tanto da motilidade quanto do vigor. Então, motilidade e vigor, tá aqui de novo, um repeteco, e o que a gente vai visualizar naquele campo da lamínula que eu mostrei para vocês, certo? E o que a gente chama de avaliação de turbilhonamento, tá? O turbilhonamento ele pode ou não estar presente, tá? Isso depende da concentração do volume do ejaculado. Ele é bem característico em caprinos, né? Em suínos a gente não consegue avaliá-lo, em equinos também não e em cães também não, né? Então o turbilhonamento é o que a gente chama de motilidade em massa, que na verdade é o produto da motilidade vezes o vigor vezes a concentração. Né? Então, a gente consegue ver uma movimentação em massa aqui dessa amostra que a gente está avaliando. É isso que a gente vai ver no microscópio, tá? Então, é classificado de 0 a 4. 0 é um turbilhonamento muito pobre, sem movimento de massa. 1, pobre, apenas alguns grupos de espermatozoides vão se deslocar. 2, é um turbilhonamento que a gente classifica como aceitável, né? Eu tenho nítidas ondas, nuvens se formando aqui nessa amostra. 1, turbilhonamento bom, se classifica como 3. Né? Tem um intenso movimento de ondas bem marcadas, né? E no 4, que é aquele muito bom, a gente percebe que o sêmen ele se movimenta no formato dessa letrazinha grega que a gente tem aqui, tá? Então, ó, ele faz esse movimento, a amostra, né, ao turbilhonamento, ela faz esse movimento aqui, tá? Então, é isso que a gente costuma observar aqui para avaliação de turbilhonamento. E com relação à concentração espermática, gente, ela pode tanto ser determinada por um hemocitômetro, né, que é aquele aparelhinho que conta as células, que normalmente é usado em laboratório de patologia clínica, vocês devem conhecer daqui da universidade, e pode também ser feita por um espectrofotômetro, né, que também é um outro equipamento que faz esse tipo de contagem. Né? Se a gente não tem nenhum desses tipos de equipamento, a gente usa aquele mesmo microscópio simples que a gente está usando para fazer a motilidade e utiliza-se de uma câmara de Neubauer, tá? Que é essa câmarazinha aqui que talvez vocês também conheçam da patologia, tá? Então, o sêmen para fazer a concentração ele tem que ser diluído em formol, salina ou água. Eu não preciso que as células estejam vivas, né? Muito pelo contrário. Preciso que elas se mantenham sempre paradinhas para a gente conseguir contar, tá? Na objetiva de 10 a 100. E é muito rotineiro que seja feito utilizando a câmara de Neubauer, como eu estou mostrando para vocês aqui, tá bom? Então, a visualização no microscópio é dessa forma, que é isso que a gente vai ver lá para fazer a contagem. A gente espera, pessoal, que a concentração média entre as espécies seja essa apresentada aqui, né? Então, vejam lá, ó,
Os bovinos, 800 a 2.000, 2.000 vezes 10 a sexta, né, espermatozoides por ml, tá? 2.000 a 6.000 vezes 10 a sexta espermatozoides por ml, tá? Então, enfim, cada espécie vai ter uma variação aqui, outras com mais concentração, outras com maior concentração, outras com menor concentração. Para preparar a amostra, pessoal, a gente pode preparar uma soluçãozinha dessa de citrato de sódio formulado. Eu coloquei a formulazinha aqui. Então, citrato de sódio, 2,94%, a gente usa 96 ml. E formol, 40%, né? A gente usa 4 ml dele. E aí a gente usa essa solução para diluir a amostra, tá? Para fazer a concentração, como eu falei lá atrás que a gente precisava diluir. A concentração espermática para bovinos, né? Na concentração, a gente utiliza 1 para 200, tá? Então, 20 microlitros em 4 ml de CSF. Então, eu uso 4 ml da soluçãozinha, que eu mostrei para vocês aqui o preparo, e 20 microlitros de sêmen, tá? Para ovinos, a gente trabalha com 1 para 400. Então, 20 microlitros de sêmen para 8 ml, porque é mais concentrado, né? É um ejaculado, um sêmen mais concentrado. Para equinos e suínos, a gente faz 1 para 100, que é a metade. Então, 20 microlitros em 2 ml de CSF, da soluçãozinha que eu passei para vocês aqui, tá bom? Então, isso para vocês guardarem, para usar na rotina de vocês aí, técnica, quando vocês se formarem. Para montar a câmera, né? Então, a câmera é isso que vocês estão vendo aqui, né? Aí a gente nota que ela é altinha, se a gente tombar vai cair, tá, pessoal? Então, o que a gente faz? Coloca a lamínula, né, por cima, como vocês estão vendo aqui. E aí, com a ponteirinha, né, com a pipeta, né, com a ponteira, a gente insere a amostra aqui nos espaços vazios, tá? E aí a gente coloca, a hora que estiver bem completinho, sem tombar, a gente leva até o microscópio, a câmera preparada, tá bom, pessoal? Então, eu coloco aqui, ó, tá vendo? E aí eu faço a avaliação. Bom, e aí como é que a gente enxerga, né? Então, lá naquele centro da câmara de Newbar, obviamente que vai espalhar a sêmen aqui, mas não é o interesse. Lá no centrinho a gente tem duas bandas, tá? Uma aqui, uma área A e uma área B. Vamos chamar de área, mais técnico. E aí a gente vai olhar para essa área e vai enxergar isso daqui no microscópio, ó. Essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui, esse monte de quadradinho, né? E que depois vão ficando mais demarcados aqui em forma de cruz. Isso é o que a gente vai enxergar lá, tá bem? Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai contar em cada uma das bandas, né, das áreas, né, em cada uma das áreas que eu mostrei para vocês lá em cima, a gente vai contar em diagonal 5 quadradinhos, tá? Como vocês estão vendo aqui. Pelo menos 5, tá? E aí, como que a gente faz essa contagem? Né? A gente faz seguindo algumas métricas, né? Então, uma delas é essa daqui, ó. Quando eu tiver com a cabeça na linha, né? Encostando na linha, a gente não vai contar, tá? A gente vai contar aquilo que está dentro do quadradinho, como vocês estão vendo aqui. Com a cauda, tudo bem, a gente pode contar, né? Mas a gente vai sempre contar seguindo uma regra que a gente chama de regra do L invertido, tá? Então, a gente só conta espermatozoides da linha do L invertido, tá bom? E tudo que está dentro da câmera, tá bom? Então, aqui, ó, vamos olhar aqui, acho que aqui ficou um pouco mais didático com essa imagem, né? Então, olha lá, ó. Cada lado da câmara possui 25 quadrados. Então, aqui no lado A, na área A, eu tenho 25 quadrados, né? Na área B, eu tenho 25 quadrados. Eu preciso contar pelo menos 5 desses 25 em cada uma, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar, desenhar na nossa imaginação, né? L's invertidos, né? Então, a gente vai contar os espermatozoides que se situam apenas nessa linha aqui. Nessa a gente não vai contar, nessa a gente não vai contar. Só os da linha do L invertido, tá? E aí a gente conta esses 5 quadrados aqui, ó, como tá feito aqui o esquema gráfico para vocês verem. Né? Então, conto tudo que está dentro do quadradinho e da linha eu conto apenas os que estão na linha do L invertido, tá bom? E como então, gente, que nós podemos fazer a conta, né? O cálculo para saber então qual que é a concentração, o número de espermatozoides naquela amostra que a gente colheu, né? Ou por ml, né? De ejaculado. Então, a gente usa a seguinte fórmula. CE, que quer dizer concentração espermática, né? É igual ao N. O N é o número de espermatozoides que a gente contou, né? No ejaculado, aliás, na câmara de Neubauer, né? Conforme a gente já viu aí nos slides anteriores. E
dividido pela seguinte equação. A altura da câmera, né, dada 1 por 10 avos, né, vezes os quadrados contados na área, né, vezes a área do quadrado, né, 5 por 25, né, vezes a diluição adotada, que é 1 para 20, para 200, né? Então, 1/20 avos aqui. Então, pessoal, essa é a fórmula que a gente usa para calcular quando a diluição for 1 para 200, no caso de bovinos, né? Isso aqui vai mudar de acordo com o tipo de espécie que eu estiver trabalhando e as diluições que eu passei no slide anterior para vocês. O valor resultado, né, dessa conta aqui, dessa fórmula, desse cálculo, é obtido em milímetros cúbicos, tá? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, 60.000 milímetros cúbicos, 100, 200, né? E para eu converter, então, em ml, né, eu tenho que multiplicar por 1.000, certo, pessoal? Então, sempre que eu fizer esse cálculo, eu multiplico por 1.000 para obter a concentração em ml de espermatozoides no ejaculado. Bom, com relação à morfologia espermática, essa avaliação, né, da morfologia espermática, ela permite para a gente estimar qual que é o percentual de células normais e patológicas dentro do ejaculado. Existem algumas células que sofrem algumas alterações, né, que estão relacionadas tanto com a espermatogênese quanto para a maturação espermática, né? Então, podem ocorrer falhas nesses processos e isso faz com que essas células adquiram algumas patologias, tá? E é preciso que a gente estime qual que é o percentual de patologias dentro de uma amostra de ejaculado, né? E isso é importante até para a gente predizer qual vai ser a habilidade, né, daquelas células ou qual que vai ser a eficiência daquele ejaculado. Então, pessoal, para eu fazer esse tipo de avaliação, eu preciso diluir uma amostra, né, em formol salina. Né? Então, lá no momento da avaliação, eu vou lá e separo uma amostrinha, diluo em formol salina, guardo num Eppendorf, num tubinho, né, 1 a 8 gotas de sêmen, né, mais ou menos, e coloco lá em 1 ml de formol, tá? Citrato ou formol salina tamponada. Aí, o que vai acontecer, né? Aqui, né, no caso de sêmen congelado, eu vou fazer a diluição de 1 para 20, né? E no sêmen de ejaculado, eu faço uma diluição de 1 para 200. No sêmen congelado, ele já foi diluído, né? Então, por isso, a diluição é menor aqui para a gente conservar para fazer essa contagem. Se eu fizer uma diluição muito maior para sêmen congelado, o que ocorre? A gente vai ver pouquíssimas células espermáticas e não vai permitir com segurança o cálculo dessas células que estão patológicas, tá, gente? E como é que eu faço essa avaliação? Eu recolho essa amostra, né, diluída e faço um esfregaço em uma lâmina, tá? Esse esfregaço eu posso fazer nele, né, uma coloração, como a toxilina eosina, gienza ou rosa bengala, né? E a gente tem que ter, né, uma média de 100 a 200 espermatozoides para serem avaliados dentro dessa lâmina, tá? Tem que contar de 100 a 200 células, né? Eu posso especificar aí, aliás, determinar aí o que eu vou padronizar a avaliação. O que ocorre, pessoal, com relação a essa avaliação? Eu preciso ter, pelo menos, esses percentuais aqui, de acordo com cada uma das espécies, de células classificadas como células normais dentro do ejaculado, tá? Então, ali, ó, de 65 a 95% em bovinos, de 80 a 95% em ovinos, de 80 a 95% também para caprinos, 70 a 90% para suínos, 60 a 90% para equinos e de 85 a 90% para o galo, tá? Como critério de curiosidade. Nos próximos slides, pessoal, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma das patologias que a gente pode encontrar dentro de um ejaculado, né? Essas patologias, elas têm que fazer parte do laudo andrológico, elas têm que estar contidas no certificado andrológico que eu vou emitir para aquele animal, né? Na minha tabela de exame andrológico. Vai lá naquele arquivo que eu já mencionei para vocês, que eu vou deixar com vocês, para vocês terem como controle aí, né? Para quando vocês forem trabalhar com esse tipo de avaliação. Então, pessoal, nossa próxima aula aí, bom trabalho, bons estudos para vocês, viu?